Olá pessoal, tudo certo? Então hoje a gente vai fazer uma revisão de toda a parte de introdução da análise contábil, ok? Então, relembrando, nós estamos trabalhando com um modelo que a gente chama de tripé da análise. O que é esse tripé? A gente vai olhar a situação econômica da empresa, a situação financeira e a situação patrimonial. O que é cada uma? A situação econômica da empresa é o desempenho dela, se ela está tendo um desempenho satisfatório. A situação patrimonial é uma relação entre o que ela tem e o que ela deve. E a situação financeira é se ela tem condições de honrar com seus compromissos. Nessa parte introdutória, para ver a situação financeira, a gente vai trabalhar com índices de liquidez. Para ver a situação patrimonial, trabalharemos com índice de endividamento. E para ver a situação econômica, vamos trabalhar com indicadores de rentabilidade, certo? Então, o indicador, ele não é perfeito. Se existe um indicador que resolvesse todos os nossos problemas, a gente usa ele e esquece os outros. Ele tem limitações importantes, e muitas vezes a gente usa um outro indicador para tentar sanear essa limitação. Então, com relação à liquidez, o mais tradicional é a liquidez corrente, ativo circulante sobre passivo circulante. Que quer dizer o quê? Então, se eu tenho 120 milhões de ativo circulante e 100 milhões de passivo circulante, dá 1,2. Ou seja, eu tenho R$ 1,20 de bens e direitos de curto prazo para cada real de dívida de curto prazo. Mas ele tem várias limitações. Por exemplo, nesses ativos, eu não estou considerando os vencimentos desses recebíveis, nos passivos, eu não estou considerando a data dessas obrigações, só estou fazendo um corte de um exercício, né, porque é circulante. E uma outra limitação da liquidez corrente é que ele tem ativos que ainda tem que se realizar. Por exemplo, um ativo que muitas vezes ele é importante, ele tem que se realizar, é o estoque. Se eu não vender o estoque, vai ser difícil eu utilizar ele para pagar as minhas dívidas. Então, o outro indicador que a gente trabalha, a liquidez seca, ele é exatamente igual à liquidez corrente, só que ele exclui o estoque. Então, ativo circulante menos o estoque, e esse valor dividido pelo passivo circulante. Então, ele é um indicador mais conservador do que aquele. Ele tenta ver o quê? Que se mesmo sem vender meu estoque, se eu vou conseguir honrar meus compromissos. Certo? Então, como é que eu analiso eles de forma conjunta? A liquidez corrente deu acima de 1, ou deu próximo de 1, que seria um número considerado satisfatório. Parto para a liquidez seca, que é um indicador mais conservador. Se ela também deu um indicador próximo de 1, ou um pouco abaixo, quer dizer que independente de vender os estoques, vai conseguir pagar as suas contas. Agora, se ele deu um índice, a liquidez corrente deu um índice bom e a seca deu um índice ruim, quer dizer que ele só vai conseguir honrar com as suas obrigações se ele conseguir vender os seus estoques, se ele conseguir gerar os seus estoques, certo? Mas, tanto a liquidez corrente quanto a seca, elas têm uma limitação que ele só olha para o curto prazo, não olha para o longo prazo. Então, a liquidez geral, ela vem completar nesse sentido. Ela pega o ativo circulante mais o ativo realizado a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Certo? E como é que eu vou analisar de forma conjunta? Tem uma liquidez corrente boa, beleza, parto para o próximo. A liquidez seca boa, beleza, parto para o próximo. A liquidez geral foi ruim. Então, onde é que está o problema? O problema está no passivo não circulante. E o que eu tenho que analisar? Várias coisas, mas principalmente o prazo desse passivo não circulante. Se é um passivo não circulante que vai vencer em 3 anos, 4 anos, é uma situação. Se é um passivo não circulante que vai se realizar, que vai ser exigível em 30 anos, 40 anos, é uma situação completamente diferente com relação à capacidade de pagamento. Então, buscar essas informações que muitas vezes a gente vai ter só na nota explicativa, certo? Olhando esses 3 índices, a gente consegue ter um bom panorama da situação de liquidez, da situação financeira da empresa. Depois, a situação patrimonial, endividamento. O endividamento tem diversos autores com diversas fórmulas diferentes. Eu trago aqui a do Marion, que o endividamento ele considera o capital de terceiros. O que é capital de terceiros? Passivo circulante mais o passivo não circulante, dividido pelo ativo total. Na prática, ele está vendo a participação de capital de terceiros no financiamento dos ativos totais. Se, por exemplo, esse endividamento der 70%, o que significa? Que o total dos ativos da empresa, 70% são financiados com capital de terceiros e os outros 30% são financiados com capital próprio. Tá? Alguns autores chamam esse de endividamento bruto. Eles tiram o caixa, o equivalente à caixa, eles descontam das obrigações para calcular o que eles chamam de endividamento líquido. Certo? Mas vamos trabalhar com esse índice da forma mais simples.
esse índice vai medir o quanto que eu estou endividado, se eu estou muito ou se eu estou pouco endividado. Só que também é importante olhar o perfil dessa dívida, a qualidade dessa dívida, a questão da composição desse endividamento. Então, o segundo indicador, que a gente chama de composição do endividamento, vai ser o passivo circulante dividido pelo capital de terceiros. O que quer dizer? Por exemplo, se esse indicador der 30%, o total das minhas dívidas, 30% é no curto prazo e os outros 70% no longo prazo. Para esse indicador, a gente considera quanto mais no longo prazo, melhor. Tem um risco maior da empresa se encrencar de não conseguir resolver essas obrigações, certo? Então, o primeiro ali a gente calculou a quantidade, o segundo a gente calculou o perfil da dívida e o terceiro indicador que a gente traz é de onerosidade, o quanto que é caro a minha dívida. Então, também tem várias formas de calcular, a gente está trabalhando com a forma mais simples, que é a despesa financeira dividida pelo capital de terceiros. Claro que tem capital de terceiros que são onerosos e outros que não são onerosos, tá? Como a gente às vezes tem dificuldade de identificar, enquanto usuário externo, a gente está trabalhando com um capital de terceiros total que vai dar uma média, né? O quanto caro é a minha dívida, né? Sempre buscando dívidas mais baratas. Então, como é que eu vou analisar eles de forma conjunta? Eu estou muito endividado, vou olhar o perfil. Mas essa dívida é muito de longo prazo, então eu tenho tempo para gerenciar. Agora, se eu estou muito endividado e essa dívida é muito de curto prazo, o perfil dela é ruim, daí eu vou me preocupar com a continuidade da empresa, certo? E onde é que isso vai refletir? Se essa empresa for buscar um outro recurso, vai acabar sendo mais oneroso, mais caro. O banco, o agente financeiro, vai identificar um risco maior e vai acabar sendo um recurso mais caro. Quanto mais endividada a empresa, mais caro vai ser esse recurso, certo? Daí a gente vai olhar a situação patrimonial. O outro item, a situação econômica, a gente vai analisar a rentabilidade. Também tem várias fórmulas. A gente está trabalhando aqui com o ROI, Return Over Investment, né, que seria a rentabilidade do ativo, o lucro líquido dividido pelo ativo total. Esse seria o retorno do investimento, o retorno da perspectiva da empresa. E o ROE, Return Over Equity, que é lucro líquido sobre o PL, que seria o retorno da perspectiva dos proprietários, dos sócios, certo? Os dois, às vezes, normalmente seguem a mesma tendência, mas nem sempre. Se eu mudar a estrutura de capital, eu posso tomar decisões que melhoram um e pioram outro. E pode até gerar conflitos, beleza? Terceiro indicador de rentabilidade, né, que é um desdobramento da rentabilidade, é a margem líquida. Estou trabalhando o lucro líquido sobre a receita líquida. O que quer dizer a margem líquida? Se eu tenho uma margem de 10%, cada R$100 que entra no meu caixa, R$10 viram lucro, os outros 90 são consumidos pelos custos, pelas despesas e pelos tributos, esse tipo de coisa. R$10 é o que sobra, certo? Então, um é o retorno dos investimentos da empresa, o outro é o retorno dos investimentos do sócio e outro qual é a margem da minha empresa, né? O quanto que vira lucro do que entra de receita, certo? Daí, esses três grupos de indicadores eu posso evidenciar de diversas formas, né? Uma forma que eu posso evidenciar mais quantitativa é montar um quadro de indicadores, onde eu vou ter os indicadores. Normalmente trabalha com 3 períodos, mas pode ser 2, né? Vai depender do tipo de análise que você vai fazer, pode ser até um período mais longo. Eu vou analisar as tendências, então se são tendências ascendentes ou se são tendências decrescentes. Claro que alguns indicadores a tendência ascendente é positivo, como o indicador de liquidez, e alguns indicadores a tendência ascendente é negativo, como o endividamento, certo? E daí eu vou determinar conceitos, o que melhorou e o que piorou, analisando esses indicadores. Esse quadro ele é bem quantitativo, né? Às vezes a gente fica engessado por ser muito quantitativo, mas acaba sendo mais objetivo. Uma outra forma de evidenciar os resultados da minha análise é por meio de um parecer, certo? O parecer ele é quantitativo e qualitativo, ele é uma redação, basicamente falando da situação da empresa. Como toda redação, vai ter uma introdução, o desenvolvimento e uma conclusão, certo? Na introdução, o que eu devo falar no parecer? Deixar bem claro qual é a empresa que eu estou analisando, qual é o período que eu estou analisando. Se eu for analisar a Petrobras nos últimos 5 anos ou 10 anos anterior, vai mudar completamente a análise. Então, qual é o período que eu estou analisando, qual é a origem, a fonte das minhas informações, são as demonstrações publicadas, são informações gerenciais, é algum relatório específico da empresa, o setor que ela pertence. Então, todas essas informações são informações interessantes para ficar na introdução do meu parecer. E qual é o objetivo do meu parecer?
é conceder um financiamento para a empresa, ou é fazer um investimento significativo na empresa. Então, deixar bem claro também qual é o objetivo desse parecer, tudo isso na introdução. O desenvolvimento. Então, tem pelo menos um ou mais parágrafos sobre a situação financeira, ter um ou mais parágrafos sobre a situação patrimonial, também ter um ou mais parágrafos sobre a situação econômica. Também eu gosto de deixar alguns parágrafos sobre outros tópicos, por exemplo, geração de emprego, sobre os investimentos sociais na parte da empresa, questão ambiental, esse tipo de coisa. E daí a gente conclui o desenvolvimento. Terminando o desenvolvimento, a gente vai para a conclusão do parecer. O aluno, quando está começando, muitas vezes ele faz um parecer e ele não conclui. Tá? O parecer ele tem que ser conclusivo. Então, se o objetivo era fazer um investimento, tu tem que concluir de forma assertiva, se deve ou não fazer esse investimento. Se o objetivo era conceder o empréstimo, tem que ser assertivo, se deve ou não fazer esse empréstimo. Não pode ser um parecer que não chega a uma conclusão. Ele tem que ser conclusivo, ok? Outra questão é sobre o parecer. A linguagem, né, não é uma linguagem coloquial, uma linguagem um pouco mais formal. Lembrando que linguagem mais formal não quer dizer escrever difícil, tá? Quer dizer evitar gírias, evitar figuras de linguagem, esse tipo de coisa. Com relação à opinião, né, o parecer, ele é um parecer de opinião, né, não é um parecer de auditoria, por exemplo, mas ele é um parecer de opinião fundamentado, em cima de evidências. Ou seja, tu não vai dar opinião em cima de juízo de opinião, sem ter um fundamento. Então, tudo que tu for colocar de opinião, tu tem que fundamentar e tem que mostrar as evidências do que tu trouxe para concluir aquilo ali, certo? Não pode ser um juízo de opinião, que daí já é ruim. Uma outra coisa do parecer importante é a questão do equilíbrio. Aqui, dois aspectos do equilíbrio. Primeiro, o equilíbrio entre a parte quantitativa e qualitativa, certo? Um parecer, se tu coloca muito dado quantitativo, acaba não ficando uma linguagem fluida. Agora, se tu faz um parecer só qualitativo, dá a impressão que tu não tem muito dado para justificar o que tu está falando. Então, buscar um equilíbrio. Falar um pouquinho e depois mostrar um dado para ilustrar o que está sendo falado. Não precisa resgatar todos os dados do quadro, mas resgatar algumas informações. E também a questão do equilíbrio de não ser muito extremo, nem para um lado nem para o outro, buscar um equilíbrio na sua opinião, buscar uma opinião mais técnica, certo? Então, com isso, damos a nossa missão por cumprida e bem cumprida. Acho que a gente conseguiu fazer uma boa revisão aí dos principais pontos. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.